A nova esposa do meu ex-marido queria que eu abrisse mão do Dia das Mães porque, segundo ela, agora é a mãe de verdade das crianças. Eu e o Mark, meu ex, nos separamos quando os gêmeos tinham 6 anos. Faz 4 anos já. Apesar de todas as diferenças, mantivemos o respeito. Tudo pelos nossos filhos. 2 anos depois, ele casou com a Jéssica. E pra falar a verdade, no início ela foi incrível com meus filhos. Era tudo o que eu imaginava numa madrasta. Ensinava Sophie a tocar violão, levava o Connor nos treinos quando o Mark não podia, ajudava até nos trabalhos da escola. Eles voltavam pra casa cheios de histórias, animados, contando como era divertido o tempo com a Jéssica. Eu admito que rolavam ciúmes vez ou outra, vendo como ela se dava bem com eles. Mas ela sempre respeitou o meu papel. Mandava fotos das crianças. Fazia questão que eles falassem comigo quando sentiam saudade. A gente se falava sempre sobre eles, combinava horários, planejava juntos até as festas de aniversário. Eu realmente cheguei a considerar ela uma amiga. Só que 3 meses atrás, tudo virou de cabeça pra baixo, quando a Jéssica anunciou a gravidez. No começo, todo mundo ficou super feliz. Os gêmeos vibraram com a ideia de ter um irmãozinho. E eu fiquei contente também, de coração. Só que, depois disso, a Jéssica mudou de jeito do nada. Ficou neurótica com essa história de ser a mãe de verdade. Começou a soltar uns papos esquisitos de família unida, de que agora era mãe deles também, não só do bebê que estava esperando. Se a Sophie falava que minha mãe me levou no shopping, ela logo cortava. Agora eu também sou sua mãe, sabia? Todo mundo aqui é sua família. Obrigou os gêmeos a chamarem ela de mãe Jess, o que deixou eles super desconfortáveis. Os dois começaram a voltar pra casa tristes, confusos. A Sophie chegou pra mim e perguntou: por que a Jéssica insiste que é minha mãe? Eu já tenho mãe. Dá pra ter duas? Tentei conversar com delicadeza, mas liguei pro Mark achando que ele iria intervir. Ele deu de ombros. Falou que era só coisa de gravidez, que ia passar depois do nascimento. Mas não passou. Só piorou. Jéssica passou a escolher as roupas das crianças, proibiu eles de irem pra escola com as roupas que eu comprava, dizendo que mãe Jess tem gosto melhor. O pior foi quando ela marcou uma reunião, e para os gêmeos, soltou que, depois do bebê nascer, todos seriam irmãos de verdade, e que eles teriam que começar a me enxergar mais como uma tia, já que iam morar quase todo o tempo com a família de verdade. Ficou dizendo que o bebê que estava por vir finalmente ia completar a família deles, e que os meninos teriam que mostrar lealdade à casa dela. A Sophie voltou pra casa chorando, perguntando se o bebê de Jéssica seria mais importante que ela e o Connor. O Connor ficou super abatidinho, sem querer falar com ninguém, perguntando se teria que morar pra sempre com o pai. Fiquei indignada, mas tentei segurar o ímpeto. Falei com o Mark. Dessa vez fui direta. Disse que a postura da Jéssica estava confundindo e machucando nossos filhos, que ele precisava pôr um limite. Ele só retrucou dizendo que eu estava exagerando, e que a Jéssica só queria ser incluída. Até que ontem veio a bomba. Jéssica me ligou aos prantos gritando. Os gêmeos falaram pra ela que não queriam comemorar o Dia das Mães juntos, porque ela estava sendo má com a mãe deles de verdade. A Sophie disse diretamente que a Jéssica, que antes era legal, agora estava assustadora. Em lágrimas, a Jéssica gritava dizendo que fez de tudo por aquelas crianças. Amou como se fossem dela, e que agora estavam sendo ingratos. Exigiu que eu resolvesse aquilo imediatamente, que ela também merecia ser reconhecida como mãe. Daí passou completamente do limite. Falou que eu devia agradecer por alguém querer ser mãe de verdade pros meus filhos. Disse que era egoísmo meu, não incentivar as crianças a aceitarem ela como mãe, e exigiu que eu ligasse na hora pra Sophie e Connor dizendo que Jéssica merecia tanto o Dia das Mães quanto eu. Falei sem rodeios, que ela estava passando dos limites, e que ia acabar destruindo qualquer relação com meus filhos. Do nada, ela ficou muda, e depois soltou baixinho que eu tinha empurrado ela pra essa situação. Antes que eu entendesse, ouvi Sophie gritando ao fundo. Jéssica tinha ido até a casa do Mark durante o expediente dele, e com a chave dela, entrou sabendo que a avó paterna estava com as crianças. Ouvi minha filha chamando pela avó, ouvi barulhos de móveis, Jéssica dizendo que iam arrumar as malas pra ficar com ela pra sempre. De repente a ligação caiu e ninguém mais atendia quando eu ligava de volta. Minhas mãos tremiam de tanto tentar redial. Veio aquele pânico, minha cabeça criando 1000 cenários. Peguei a chave, entrei no carro sem nem trancar a porta, e fui feito um foguete. A casa do Mark fica a 20 minutos, mas cheguei em 12, avancei 2 faróis, nem vi o limite de velocidade. Vi que o carro da mãe do Mark estava lá, assim como o sedã prata da Jéssica, jogado na garagem de qualquer jeito, como quem chegou na correria. Bati na porta desesperada, gritando pros meus filhos abrirem. Sophie, Connor, abram a porta! A voz falhava. Ouvi barulho lá dentro, mas ninguém respondia. Liguei pra sogra, pro Mark, pra Jéssica, ninguém atendia. Já ia chamar a polícia quando escuto a voz do Connor do outro lado, baixinha, assustada. Mãe, Connor, abre a porta, filho! Gritei. A gente não pode, ele respondeu. E eu percebia que estava chorando. A Jéssica trancou a gente no quarto com ela. A vovó tá do lado de fora, mas a Jéssica não deixa sair. Senti o sangue gelar. Ouvi a avó das crianças implorando. Jéssica, por favor, você está assustando eles. Deixa as crianças saírem, a gente pode conversar. Ela insistia chorosa. Eles têm que entender. Eu sou a mãe deles, sempre fui. Eles precisam aceitar isso antes do meu bebê nascer. Comecei a filmar tudo com o celular. Liguei pro Mark, e dessa vez ele atendeu. Mark, você precisa vir pra casa agora. A Jéssica se trancou no quarto com a Sophie e o Connor, e não deixa eles saírem. O quê? Ela não faria isso. Mark, eu tô aqui na frente da sua casa, sua mãe também. Vem agora. Ouvi ele pegando as chaves falando. Tô indo, só tenta manter a calma, tá? Não piora as coisas. Não piorar? Mark, ela está mantendo nossos filhos presos. Ele desligou na minha cara. Tive vontade de gritar, mas segurei e continuei gravando, anotando tudo o que vinha daquele quarto. Por favor, Jéssica. Ouvi de novo a mãe do Mark insistindo. Você é uma pessoa boa. Isso não é do seu feitio. Abre essa porta. Vocês não entendem. A Jéssica berrava. Ninguém entende. Eu fiz tudo por essas crianças. Tudo. E mesmo assim, elas não me chamam de mãe. Continuam falando da mãe deles como se fosse perfeita. A voz da Sophie atravessou o silêncio, trêmula de tanto chorar. Porque ela é nossa mãe. Você é a Jéssica. Você era legal, Jéssica. Mas agora você assusta a gente. Ouviu-se um barulho forte. Parecia que alguma coisa tinha sido jogada. O Connor gritou. Aí perdi o controle. Comecei a bater o ombro na porta da frente. Pouco me importando se ia quebrar a porta ou machucar meu próprio ombro. A mãe do Mark percebeu e correu pra destrancar. Estava pálida, com as mãos tremendo. Ela simplesmente apareceu. Sussurrou apavorada. No começo parecia tudo certo. Perguntou se as crianças queriam arrumar umas coisas pra levar pra casa dela. Mas daí começou a falar que eles iam ficar lá pra sempre. Quando questionei, ela agarrou os dois e trancou a porta. Tô tentando fazer ela sair faz uns 20 minutos. Ainda dava pra ouvir a Jéssica gritando do outro lado. Vocês precisam aprender. Precisam entender que essa é a família de verdade de vocês. Quando meu bebê nascer, a gente vai ser uma família de verdade. E vocês têm que estar prontos. Deixa que eu tento. Falei pra mãe do Mark, forçando a voz a sair firme, mesmo tremendo por dentro. Cheguei perto da porta do quarto. Jéssica, sou eu. Vamos conversar. As crianças tão assustadas. Tão assustadas porque você colocou eles contra mim. Ela gritou de volta. Você encheu a cabeça deles de coisa. Tá com inveja porque eles me amam. Jéssica, eles te amam sim.
Amavam. Antes de você começar a agir assim. É você quem tá destruindo o vínculo com eles agora. Cada segundo com essa porta trancada só mostra pra eles que não dá pra confiar em você. Silêncio. Por um instante achei que talvez tivesse conseguido alguma coisa. Foi tudo planejado. Já vinha pensando nisso faz semanas. Eles precisam de uma intervenção. Precisam se apegar a mim antes do meu bebê nascer. Senão nunca vão me aceitar como mãe de verdade. Meu estômago afundou. Não era só um surto. Tinha sido planejado. Foi quando ouvi pneus cantando lá fora. Era o carro do Mark. Ele entrou esbaforido. Olhou em volta. E foi direto pro quarto. Jéssica, abre essa porta agora. Mark, até que enfim. Manda a sua ex-mulher embora. Isso é coisa de família. Jéssica, o que tá acontecendo? Foi aí que notei a voz dela mudando. Melosa. Tentando manipular. Amor, eu só tava tentando ajudar as crianças a entender. Elas andam tão distantes. Pensei que seria bom um tempo só nosso. Mas a voz do Connor interrompeu desesperada. Pai, não tô conseguindo respirar direito. Ele estava hiperventilando. Dava pra ouvir pela porta aquele respiro curto e aflito de quem tá em crise de pânico. Desde a separação, o Connor sofre com crises de ansiedade. E aquilo só piorou tudo. Connor, filho, tenta respirar devagar, tá? A voz do Mark já mostrava desespero. Jéssica, nosso filho tá tendo um ataque de pânico. Abre essa porta. Ele tá bem. Quero só chamar a atenção. Por favor, Jéssica. Abre a porta. Nunca vi o Mark gritar assim. Um clique, e de repente a porta se abriu. A Sophie saiu correndo primeiro, toda vermelha de tanto chorar. O Connor veio atrás, ofegante, as mãos fechadas num punho. A Jéssica ficou ali, parada na porta, com o rímel escorrendo e a mão na barriga. Eu só queria que eles entendessem, falou baixinho. Preciso que eles me vejam como mãe. Preciso disso antes do meu bebê nascer. O Mark abraçou os dois, conferindo se estava tudo bem. A Sophie afundou no peito dele, soluçando. O Connor ainda lutava pra respirar e eu me ajoelhei perto dele. Puxa o ar pelo nariz, solta devagar pela boca. Já passou. Tá tudo bem, filho. Demorou 5 minutos pra ele se acalmar. 5 minutos com a Jéssica parada ali, observando, querendo se fazer de vítima. A mãe do Mark me abraçou, e foi quando percebi que meu celular ainda tava gravando. Tudo. A Jéssica dizendo que planejou tudo. Admitindo que era uma intervenção. O ataque de pânico do Connor. Tudo registrado. Acho melhor você ir embora, Jéssica, disse o Mark. A voz gelada de tanta raiva presa. Mas Mark, eu só queria... Agora. Ela olhou pra gente, o rosto se desfazendo. Vocês estão todos contra mim. Todos. Eu tento ser uma boa mãe, e mesmo assim vocês me viram as costas. Pegou a bolsa e saiu, batendo a porta com força. A casa ficou em silêncio. Só o choro abafado da Sophie e a respiração do Connor ainda fora do ritmo. A mãe do Mark foi quem falou primeiro, baixinho. Tem uma coisa que você precisa saber, disse olhando pro Mark. Não é a primeira vez. O Mark reagiu na hora. Como assim? Ela respirou fundo, nervosa. A Jéssica anda falando coisas horríveis pros gêmeos, dizendo que a mãe deles não quer mais eles, que ela tá sempre ocupada. Por isso eles ficam cada vez mais tempo aqui. Ouvi ela dizendo isso semana passada, achando que eu tava dormindo. O quê? Senti um baque no estômago. Faz quanto tempo isso? Pelo menos um mês. Talvez mais. Eu queria ter contado, mas... Ela parou, e vi medo no olhar dela. Ela me ameaçou. Disse que se eu falasse, nunca mais ia ver meus netos. Nem os gêmeos, nem o bebê. A Sophie falou quase sussurrando. Mãe, tem mais uma coisa. Ela pegou uma mochila e tirou um celular simples. Desses descartáveis. A Jéssica me deu esse telefone faz 2 semanas. Disse que você queria me contar uma coisa, mas que o papai não podia saber. Minhas mãos tremiam quando peguei o aparelho. Eram mensagens de texto, dezenas, todas supostamente enviadas por mim. Não amo mais você desde que me separei do seu pai. Você e Connor são cansativos demais. Fico feliz quando vocês estão na casa do pai. Às vezes queria nunca ter tido filhos. Você tá ficando igual ao seu pai. E eu odeio isso. Uma mensagem pior que a outra. Todas cruéis. E a Sophie lendo e achando que era eu. Filha, nunca mandei isso. Nunca faria. Eu sei. Ela sussurrou. Percebi semana passada não parecia coisa sua e tinha erros de português que você não cometeria. Mas por um tempo, eu acreditei. Ela caiu no choro de novo. O Connor só olhava pras próprias mãos. Ela me deu um também, ele confessou. O meu dizia que você queria o papai de volta. E que a gente era o motivo de você não conseguir voltar com ele. Abracei os dois bem forte enquanto eles choravam. Por cima deles, encarei o Mark, que parecia ter levado um soco. Você precisa tirar ela dessa casa. Falei. Hoje. Agora. Ele concordou, já mexendo no celular. Mãe, você fica com as crianças? Preciso resolver isso. O Mark não perdeu tempo. E naquela mesma noite, expulsou a Jéssica. Ela gritou, chorou, jurou que estavam interpretando tudo errado. Que só tinha feito aquilo por amor. Mas ele não arredou o pé. Em menos de 2 horas, ela já estava na casa dos pais dela. Do outro lado da cidade. Achei que aquilo tinha sido o fim. Como eu estava enganada. 3 dias depois, meu celular não parava de apitar. Família, amigos, até gente que mal conhecia. Todo mundo me marcando ou mandando os mesmos posts do Facebook. Jéssica armou uma verdadeira campanha. Cheia de fotos e vídeos da Sophie e do Connor. Dizendo que eu era uma mãe irresponsável que tinha abandonado os filhos. Ela manipulou fotos para parecer que as crianças estavam sujas e largadas na minha casa. Cortou vídeos de propósito para dar a entender que eu era negligente. Um deles mostrava o Connor chorando, com uma legenda dizendo que eu tinha gritado com ele por horas, por causa de uma nota baixa. Mas o que ninguém via era que ele estava vendo um filme triste, e eu nem estava no cômodo. Amigos e familiares preocupados, por favor, me ajudem a proteger essas crianças da mãe biológica delas, que parece se importar mais com a própria liberdade do que com os filhos. O post já tinha centenas de compartilhamentos. As pessoas comentavam horrores sobre mim, dizendo que devia chamar o conselho tutelar. Até minha tia foi perguntar se aquilo era verdade. Eu estava enlouquecendo tentando explicar que tudo aquilo era invenção, que a Jéssica estava mentindo, mas a fofoca se espalhava mais rápido do que eu conseguia responder. Quando eu achava que não podia piorar, meu e-mail apitou. Uma mensagem longa de um cliente com quem eu trabalhava fazia meses em um grande projeto freelancer. Eles tinham visto os posts, estavam preocupados com minha situação e achavam melhor encerrar o contrato imediatamente. Era esse projeto que pagaria meu aluguel pelos próximos 3 meses. Liguei para o Mark chorando de raiva. Você precisa fazer ela parar. Ela está destruindo minha vida. Já tentei falar com ela. Não atende. Não responde. Os pais dizem que ela está numa fase difícil. Precisa de espaço. Ela precisa apagar aquilo tudo, Mark. Acabei de perder um cliente enorme por culpa das mentiras dela. Vou tentar de novo. Me desculpa. De verdade. Mas a Jéssica não parou. Pelo contrário. Piorou tudo. Meus amigos começaram a receber e-mails anônimos. Óbvio que era ela. Cheios de provas. De que eu era uma péssima mãe. Prints de mensagens que eu nunca mandei falando absurdos sobre a Sophie e o Connor. Boletins adulterados só com notas baixas. E até prontuário médico do Connor quando ele quebrou o braço. Puxado do portal do plano de saúde do Mark. Com observações para parecer que eu tinha sido negligente. A Linda, minha amiga mais próxima, me ligou chorando. Eu sei que isso é mentira. Ela disse. Mas está tão convincente. Ela até copiou seu jeito de digitar a mensagem. Como ela consegue? Eu também não fazia ideia. Mas estava morrendo de medo. A Jéssica tinha acesso a coisas que não deveria. Coisas pessoais. Íntimas. Procurei uma advogada. Mostrei tudo. Mas ela disse que para abrir um processo de perseguição, demorava tempo e dinheiro que eu não tinha. Então veio o pior dia. Fui buscar os gêmeos na escola, como sempre. Terça-feira à tarde. 15h15. Estava esperando na fila quando vi o carro da Jéssica entrando no estacionamento. Ela não tinha nada que estar ali. Não era o dia dela. Vi ela sair do carro e ir direto para a entrada. Meu instinto gritava que
que aquilo ia dar ruim. Corri atrás dela, mas ela já estava lá dentro, indo reto para as salas da Sophie e do Connor. Corredores lotados de crianças se preparando para sair. Peguei ela na porta da sala da Sophie. Quem me viu primeiro foi a Sophie, que abriu um sorriso, mas logo ficou triste ao ver a Jessica atrás de mim. Sophie e Connor, vamos embora. A Jessica anunciou bem alto, chamando a atenção dos outros pais. Sua mãe não liga para vocês. Então agora vocês vão morar comigo e com seu pai para sempre. O quê? A professora da Sophie, Dona Patterson, se adiantou. Senhora, vou precisar ver algum documento se a senhora pretende levar os alunos. Sou madrasta deles. Tenho todo o direito. Não tem, interrompi. Você não tem nenhum direito legal sobre meus filhos. A Jessica virou para mim furiosa. Eu fui muito mais mãe para eles do que você. Eu realmente amo essas crianças. O Connor apareceu na porta assustado. As crianças olhando, os professores também. Percebi que a Sophie segurava o tablet filmando tudo. Senhora, vou pedir que a senhora se retire, disse Dona Patterson firme. A senhora não está autorizada a buscar. Isso é um absurdo. A voz da Jessica quase estridente. Essas crianças são minhas. Fui eu que criei por 2 anos. Fui em todos os treinos, todas as apresentações. Fiquei de madrugada quando estavam doentes. E você? Onde estava? Saindo, curtindo a vida, enquanto eu cuidei dos seus filhos. A senhora precisa sair agora, ou vou chamar a segurança. Insistiu Dona Patterson. Chama quem quiser. Todo mundo precisa saber que tipo de mãe larga os filhos com qualquer um. Que tipo de mulher nem luta pelos próprios filhos. Mãe, quero ir pra casa com você. Pediu a Sophie baixinho, mas decidida. Por favor. O rosto da Jessica se transtornou, tomada por uma raiva feia. Você não sabe o que quer. Você tem 10 anos. Só eu sei o que é melhor pra você. Nesse instante a segurança chegou. 2 agentes da escola, educados mais firmes, chamaram a Jessica. Ela começou a chorar alto. Fez um escândalo, dizendo que ninguém entendia nada, que só queria proteger as crianças de uma mãe incapaz. A Sophie não largou o tablet, registrando tudo. O Connor me abraçava forte, grudado em mim. Aqueles 10 minutos pareceram durar horas. Tiraram a Jessica de lá ainda gritando, ameaçando que o Mark ia ouvir a advogada dela, que eu tinha jogado as crianças contra a verdadeira família. Depois disso, Dona Patterson me chamou de canto. Estou registrando tudo isso, ela falou. E recomendo que você faça o mesmo. Essa mulher não está bem. Mais tarde, a Sophie me mostrou o vídeo que gravou. Imagem nítida. Tudo registrado. O rosto da Jessica tomado por raiva. As palavras acusando, se recusando a sair. Tudo. Muito bem pensado, filha. Falei enquanto a abraçava forte. Morri de orgulho de você. Eu estava morrendo de medo, ela confessou. Mas sabia que íamos precisar de provas. Tenho assistido aqueles programas de crime com a vovó. Naquela noite, o sono simplesmente não veio. Fiquei remoendo o que a Jessica disse. Foi você que me empurrou pra isso. Parecia até que, de alguma forma, a culpa do descontrole dela era minha. Acabei abrindo o notebook e comecei a vasculhar tudo. Pesquisei o nome de solteira da Jessica, redes sociais antigas, qualquer pista possível. Então, encontrei algo que me chamou a atenção. O anúncio da gravidez dela, postado uns 3 meses atrás, todo comemorativo. Só que olhando bem pro ultrassom da foto, a data mostrava que ela estava de 12 semanas. Não 6 como tinha dito pro Mark e pra todo mundo. Ou seja, quando começou a campanha contra mim, ela já estava grávida. Tudo. Essa obsessão em me substituir, manipular os gêmeos, inventar mensagens, foi tudo arquitetado desde o início. Liguei pro Mark na mesma hora, mesmo sendo de madrugada. O quê? Ele atendeu com aquela voz de quem mal acordou. Jessica já estava grávida antes de toda aquela confusão. Está com 12 semanas. Não 6. Um silêncio pesado ficou no ar. Depois ele perguntou, como você sabe disso? Expliquei que o ultrassom que ela postou entrega a data. Mark, ela planejou tudo desde o começo. Ela já queria me tirar da vida dos gêmeos antes de falar de gravidez. Silêncio de novo. Dava pra sentir ele processando tudo. Preciso falar com ela, acabou dizendo. Falar com ela? Mark e ela? Preciso ouvir da boca dela. Depois te ligo. E realmente ligou. Já bem mais tarde. Eu não consegui pregar o olho. Você estava certa, ele disse, a voz vazia. Fui tirar satisfação da linha do tempo. Primeiro ela tentou enrolar, mas depois desmoronou de vez. Disse que estava apavorada desde o começo, morrendo de medo que eu ainda te amasse, que a Sophie e o Connor sempre fossem ver ela como segunda opção, que nosso bebê seria menos importante que os gêmeos. Falou que precisava virar a mãe de verdade deles antes do bebê nascer, senão o filho dela ia se sentir deslocado na família. Não dava pra acreditar. Mark, eu sei. Avisei que agora ela não tem mais chance nenhuma de ter relação com a Sophie e o Connor. Eles não querem ver ela nem pintada de ouro. Tem medo. Ele ficou abalado. Ela fez isso sozinha. Não dá pra ficar ao lado de quem faz mal pros meus filhos desse jeito. E agora, o que você pretende? Não sei. Sinceramente não sei. Mas eu sabia o que tinha que fazer. Comecei a separar tudo. Gravações, prints, qualquer prova possível. Mensagens falsas dos chips descartáveis, vídeo do que aconteceu na escola gravado pelo tablet da Sophie. Confissão da Jessica sobre o bloqueio do quarto, toda a linha do tempo provando que ela estava grávida, e mentindo havia meses. Postagens, e-mails para nossos amigos. Organizei tudo direitinho, com datas e horários. Aí tomei uma decisão que vinha evitando. Liguei pra mãe da Jessica. Dona Kim, aqui é a ex-mulher do Mark. Sei que é estranho, mas precisei falar sobre a Jessica. Ficou um silêncio enorme do outro lado. O que ela fez agora? Agora? Aquela palavra ficou na minha cabeça. A senhora já percebeu esse padrão nela. Falei medindo as palavras. Ela ficou ainda mais tempo calada antes de perguntar. O que exatamente ela te contou? Ela não contou nada. Preciso saber se já aconteceu antes. E aí a mãe da Jessica falou tudo. Sobre o ex-namorado, sobre a obsessão da Jessica pela filha de 6 anos dele, de outro relacionamento, como tentou afastar a mãe biológica, inventar histórias de negligência, se autoproclamar mãe da menina, entrar em colapso toda vez que a criança não queria ela por perto. Isso destruiu o namoro deles, disse Dona Kim, quase sussurrando. Jessica não entendia porque ele preferia a filha. Achava que fazia tudo certo, mas a menina simplesmente não criava laço com ela. Quando terminou, Jessica ficou péssima durante meses. A mãe achou que ela tinha aprendido alguma coisa. Achou que com o Mark ia ser diferente, já que agora seria mãe de verdade. A senhora chegou a contar pro Mark? Não contei. Eu devia ter contado, mas tive vergonha do que aconteceu. Pensei que ela tivesse mudado. Preciso que a senhora junte provas disso. Pedi. E-mails, mensagens, qualquer coisa da época. Consegue? Pra quê? Porque estou mostrando pra família do Mark e pros amigos quem a Jessica realmente é. Todos precisam entender que isso é um padrão, não um caso isolado. Ela topou. 2 dias depois, já tinha e-mails antigos e mensagens de 4 anos atrás, mostrando exatamente o mesmo comportamento obsessivo. E até frases idênticas. Marquei uma reunião numa sala de um centro comunitário, lugar neutro. Chamei a mãe do Mark, as irmãs dele, amigos próximos que acabaram no meio da confusão armada pela Jessica, e também os pais dela. Jessica não foi chamada, mas o Mark foi. Ele precisava ouvir tudo. Assim que todos chegaram, senti o choque estampado na cara deles. Mark parecia acabado, sem dormir há dias. Obrigada por estarem aqui. Comecei. Sei que parece exagero, mas preciso abrir os olhos de vocês. Verem tudo junto, não separado.
combinado, comecei a apresentação. Primeiro, as gravações do quarto, e foi doloroso ver a mãe da Jessica se encolher ao ouvir o desequilíbrio da filha. Depois, as mensagens falsas para Sophie e Connor, com as irmãs do Mark chocadas diante do que os filhos dele receberam. A seguir, postagens nas redes sociais, vídeos e fotos fabricados, e-mails com provas inventadas, o vídeo da escola mostrando o surto de Jessica, diante de dezenas de crianças e adultos. Foi tudo pensado. Ela estava grávida quando começou. Não foi impulso, foi frio e calculado. A mãe do Mark chorava. Uma irmã dele ficou em choque. Aí mostrei as provas do histórico com o ex. A própria mãe da Jessica ficou muda enquanto eu mostrava o padrão. A mesma manipulação, a mesma obsessão em ocupar o lugar da mãe. Essa é a realidade, disse baixo. Quero que fique claro que não busco vingança, nem arruinar a vida dela. Só quero proteger a Sophie e o Connor de alguém que já machucou, e vai continuar machucando se ninguém fizer nada. A mãe da Jessica se levantou, e chorando pediu desculpas. Me perdoe, de verdade. Devia ter te avisado, Mark. Devia ter contado o passado dela. Acreditei, de verdade, que ela tinha mudado. Achei que tendo um filho, ela conseguiria superar o que estava machucando tanto. Uma das irmãs do Mark perguntou, como assim ela manipulou a vovó, e ficou mexendo nas provas? Mãe, ela te ameaçou com o quê? E aí a mãe do Mark contou tudo. Detalhou como a Jessica disse que, se ela abrisse a boca, nunca mais veria os netos. E o quanto ficou aterrorizada com a possibilidade de perder a Sophie e o Connor, e de nem conhecer o novo bebê. Ela me usou, a mãe do Mark sussurrou, sem força. Ela sabia que eu faria qualquer coisa para continuar perto das crianças, e se aproveitou disso. O Mark continuava em silêncio durante a conversa inteira. Quando acabei, ele só ficou ali, parado, olhando pra tela. De repente, a Jessica entrou na sala como um furacão. Alguém deve ter avisado. Ou então seguiu o Mark, não sei. Só sei que ela surgiu na sala de reuniões, o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Como você tem coragem? Ela gritou pra mim. Como ousa virar todo mundo contra mim? Eu amava aquelas crianças. Fiz tudo por elas. Você deu trauma pra elas. Respondi calma. Mandou mensagem falsa falando que a mãe não gostava deles. Trancou os dois num quarto. Tentou sequestrar na escola. Eu só queria ajudar. Ser uma boa mãe. Na verdade, você queria me apagar da vida deles. Porque não suportava ficar em segundo lugar pra ninguém na vida do Mark. As crianças do casamento anterior eram um obstáculo. E você resolveu que precisava sumir com esse obstáculo, apagando a minha existência. Ela tentou me interromper, mas não deixei. Você inventou uma história atrás da outra pra destruir minha reputação. Me fez perder cliente importante. E por pouco não acabou com relacionamentos que levei anos pra construir. Duas crianças pagaram caro só porque você tinha insegurança do próprio lugar na vida do pai deles. Eu só queria que eles me amassem. Ela chorou. Só queria ser o suficiente. Eles te amavam. A voz do Mark soou fria, sem nenhum sentimento. Você tinha o amor deles antes de começar com toda essa confusão. A Sophie te chamava de mãe do coração. O Connor, uma vez, me disse que se sentia sortudo por ter duas mães cuidando dele. Mas você nunca aceitou isso. Mark, por favor. Não. Ele levantou sério. Pra mim chega. Vi e ouvi mais do que precisava. Você manipulou minha mãe com ameaça. Você feriu meus filhos emocionalmente. Tentou acabar com a vida da minha ex-mulher. E ainda mentiu pra mim sobre a gravidez. Eu tinha medo. E por ter medo você maltrata a criança? Faz isso com meus filhos, com os gêmeos que você diz amar tanto? A voz dele subia, cheia de indignação. Sabe o que a Sophie me contou ontem à noite? Que sonha com você voltando pra levar ela embora. O Connor só dorme se a porta do quarto estiver trancada. Eles têm medo de você, Jessica. E aí ela finalmente desabou, chorando. Admitiu que queria me apagar da vida dos gêmeos antes do nascimento do bebê. Disse que não aguentava ver o Mark com uma família que não era dela. Queria que o filho dela fosse o começo da família do Mark. Queria ser a única mãe que os gêmeos conhecessem, pra que o bebê não crescesse se sentindo excluído. Eu queria que eles esquecessem ela, sussurrou apontando pra mim. Queria ser a única mãe deles. Assim, quando meu bebê nascesse, seríamos todos iguais, uma família de verdade. Só se escutava o choro dela na sala. Você precisa de tratamento, Jessica. O Mark disse enfim. Ajuda profissional, séria, e precisa ficar bem distante da Sophie e do Connor. Mas e o bebê? Aguarda, a gente resolve quando chegar a hora. Com visita supervisionada pelos advogados. Mark, por favor, eu tô grávida do seu filho. Eu sei, e vou ser pai dessa criança. Mas como marido, acabou pra mim. Não confio mais em você. Não posso te deixar perto dos meus filhos. Vou pedir a anulação do casamento por fraude sobre a gravidez e pelo seu estado psicológico. Pela primeira vez, o pai da Jessica falou. Vamos levá-la pra casa, vamos cuidar dela e procurar ajuda. Mark, me desculpa de verdade pelo que ela fez com sua família. Foram embora. Jessica chorando com a mãe a amparando. Aos poucos a sala foi esvaziando. A família do Mark abraçou a Sophie e o Connor, que ficaram numa outra sala com uma amiga minha. Meus amigos vieram se desculpar por terem acreditado, mesmo que um pouco, em tudo que a Jessica inventou sobre mim. Achei que tinha terminado. Achei que o pesadelo tinha acabado ali. Mas Jessica ainda aprontou mais uma. 2 dias depois, a Sophie entrou correndo no meu quarto, celular na mão. Mãe, olha isso! Era mais uma postagem da Jessica nas redes sociais. Dessa vez ainda pior. Colocou foto da Sophie e do Connor. Nome completo. Nosso endereço, o endereço do Mark. E até onde eles estudavam. Escreveu um textão, dizendo que a gente tinha levado ela ao extremo. Que perdeu tudo por causa dessas crianças ingratas. Pediu ajuda dos seguidores pra fazer justiça. Pra ligar pra escola. Pro conselho tutelar. Pra qualquer órgão dizendo que eu era uma mãe ruim. Na mesma hora, meu celular começou a tocar sem parar. A escola ligou querendo saber por que tava recebendo tantas denúncias de maus tratos. O conselho tutelar falou que precisava me visitar depois de receber várias ligações. Até o síndico ligou dizendo que avisaram que eu fazia coisa ilegal em casa. Ela quer acabar com tudo. Falei pro Mark pelo telefone, tremendo. Tá passando dos limites. Vou ligar pro advogado agora. Já passou de todos os limites. Mas a Sophie e o Connor já tinham outro plano. Os dois gravaram um vídeo juntos. A Sophie pegou o tablet, se sentaram em frente da câmera e olharam bem pra lente. Oi, eu sou a Sophie e esse é meu irmão Connor. Começou ela com aquela voz decidida. Tá circulando muita coisa sobre a gente e a nossa mãe. E a gente quer contar o que é verdade. Eles explicaram tudo, cada um do seu jeito, com calma. Mostraram os celulares descartáveis que a Jessica tinha dado. Leram algumas mensagens falsas em voz alta. Contaram como ela trancava os dois no quarto. Tentava tirar da escola. Queria que esquecessem da mãe de verdade. Nossa mãe é a melhor mãe do mundo, disse o Connor. E meus olhos se encheram de lágrimas vendo aquilo. Ela faz tudo por nós. Vai em todos os nossos jogos, nos concertos. Prepara café da manhã todo dia antes da aula. Não é perfeita, mas é nossa mãe. E a gente ama muito ela. A Jessica era legal antes. A Sophie completou. Ela era divertida, mas passou a assustar a gente. Tentou fazer a gente odiar nossa mãe. Inventou mentira. Machucou a gente. A gente gravou esse vídeo porque queremos que as pessoas saibam da verdade, disse o Connor pra terminar. Por favor, parem de ligar pra nossa escola. Parem de incomodar nossa mãe. Só queremos nossa paz pra viver como uma família. Subiram o vídeo numa conta feita só pra isso. Em menos de uma hora já tinha milhares de visualizações. No final do dia, já era viral. Os comentários eram todos em apoio a Sophie e ao Connor. Muita
Muita gente criticando a Jessica, outros compartilhando hashtags de proteção à infância e sobre alienação parental. Em pouco tempo, vários veículos de imprensa apareceram querendo contar a história. As redes sociais da Jessica foram todas derrubadas em menos de 24 horas. Instagram, Facebook, TikTok, sumiu tudo. Os posts foram excluídos por quebra das regras de divulgação de informações de menores e assédio. As ligações, tanto para o síndico quanto para a escola, cessaram de uma hora para outra. O conselho tutelar veio fazer a visita obrigatória, olhou minha casa, viu que estava tudo limpo e em ordem, conversou com a Sophie e o Connor, que estavam claramente felizes e tranquilos, e encerrou o caso na mesma hora. O advogado do Mark não perdeu tempo. Uma semana depois, saiu uma medida protetiva para a Jessica. Ela ficou proibida de chegar a menos de 150 metros de mim, da Sophie, do Connor, ou da escola deles. O Mark entrou com pedido de anulação, alegando fraude na gravidez e instabilidade emocional dela. A Jessica voltou para a casa dos pais em outro estado. A mãe dela chegou a ligar de novo, pedindo desculpa mais uma vez, dizendo que a Jessica ia começar terapia e tinha aceitado tomar a medicação, porque o médico suspeitava de uma psicose pré-natal grave, junto com problemas sérios de apego e abandono. O Mark assinou todos os documentos oficiais, tirando qualquer direito que ainda restasse para a Jessica como madrasta. Quando o bebê nascesse, se ela quisesse visita ou guarda, só seria permitida com supervisão, com a mãe do Mark sempre presente. Os gêmeos não deixaram dúvidas. Não queriam contato nenhum com a Jessica, nem mesmo depois do nascimento do bebê. E o Mark apoiou essa escolha. Semana passada, fiquei na janela da minha sala e observei quando o carro da Jessica parou na casa do Mark pela última vez. Ela veio buscar as últimas coisas enquanto o Mark trabalhava. A mãe dele ficou de olho nela o tempo todo, garantindo que a Jessica só levasse o que era seu. Ela levou uns 20 minutos enchendo o carro de caixas. Vi quando ela parou na saída da garagem, olhou para trás, encarou a casa por um momento. A mãe do Mark ficou parada na porta de braços cruzados, de olho para ver se a Jessica ia mesmo embora. Do quintal do Mark, dava para ouvir a Sophie e o Connor brincando, os risos leves dos dois atravessando a cerca, mostrando que agora estavam livres. Livres da manipulação, do medo, daquela ansiedade constante de tentar adivinhar o próximo passo da Jessica. Enfim, o carro dela foi embora. Dessa vez, não olhou mais para trás. Só seguiu em frente até sumir na esquina. A mãe do Mark veio até minha casa. Acabou, ela disse sem rodeios. Ela foi embora. Eu apenas assenti, observando a Sophie e o Connor brincando pela cerca. Estavam correndo, rindo alto, sendo crianças de verdade outra vez. Eles vão ficar bem, a mãe do Mark disse. Graças a você. Obrigada por proteger eles. Não se esqueça de clicar na tela para ver outra história.